estamos tendo o privilégio de ter o senhor novamente aqui conosco, na primeira edição do nosso Podmar. É o primeiro, além de ilustre, o nosso primeiro convidado para bater papo sobre... Agradeço aos amigos. Sobre essa caminhada. Mas, doutor André, a caminhada do senhor como político no Mato Grosso do Sul já tem mais de 40 anos. Nem tanto assim. 40. 82, candidato a prefeito, depois vim ser secretário de saúde do Dr. Wilson, deputado estadual, reeleito estadual, deputado federal, prefeito, governador. É isso aí, 40 anos. E agora, mais uma vez, iniciando essa jornada, essa caminhada por Campo Grande, revisitando os bairros, acompanhando, revendo os amigos, nessa caminhada novamente. O que é que faz um homem que já teve essa caminhada toda de sucesso voltar novamente a pleitear esse posto? Não estou pleiteando. Os companheiros de partido estão exigindo que eu seja candidato. Além disso, quando eu ando, e nunca deixei de andar por Campo Grande, mesmo quando eu era governador, com menos tempo, lógico, eu visitava os bairros e acompanhei o crescimento da nossa Campo Grande. Campo Grande é xodó. Campo Grande, quando eu deixei a prefeitura, tinha aproximadamente 700 mil habitantes. Hoje tem 900 e poucos mil. E eu continuei acompanhando da adolescência Campo Grande adulta, minha filha adulta, e o casamento e alguns casamentos mal feitos para frente. Não dá para escolher o genro? Não dá para escolher o genro. E eu gosto de andar pelas ruas de Campo Grande. Eu ando sozinho. Nunca usei guarda-costa. É gozado, Mariano. Os venenosos adversários dizem, vamos começar a dizer, eu nunca pedi guarda para mim. Quando eu saí do governo, eu teria direito a 4 policiais militares estarem me protegendo. Eu disse, Deus me protege porque eu sou cristão. Dispensei. Eu dispensei voluntariamente a aposentadoria de governador quando existia na época, né? Então, esses famigerados esquerdistas que sempre me perseguiram, que fiquem lá, fiquem envenenando, que ao morderem a língua vão se envenenar eles próprios. Mas o senhor disse dessa exigência política interna do MDB de que o senhor busque novamente esse mandato, mas novamente nessa mesma pergunta, o senhor já cumpriu toda essa caminhada. É necessário que, para a sobrevivência do MDB, que o senhor seja candidato a prefeito? Não, nem para a sobrevivência do MDB, muito menos a minha sobrevivência. Mas quando é que você não olha com carinho para sua filha? Todo o tempo da existência, quando ela é uma pequenina, menina, quando é adolescente, quando casa pela primeira vez, depois descasa, casa com outro prefeito, casa e assim vai. Você não descuida nunca da sua filha. E você tem olhos para ela até quando você tiver 150 anos, for vovô, bisavô, tataravô, seja o que for. Então eu gosto de andar por Campo Grande, é uma cidade que me traz muitos sentimentos, me projetou para o Brasil inteiro, não só para Mato Grosso do Sul. Então Campo Grande é xodó e vai continuar sendo xodó. E eu não sossego. A Beth disse, sossegue, homem. Eu disse, enquanto a gente estiver respirando, batendo o coração e tendo sentimento e vontade, existe a vontade de fazer. Existe a vontade de realizar, de ver melhorar. E eu fico com dó quando eu passo pela margem do córrego Anduizinho, Segredo, Norte-Sul. Eu vejo lá, entreguei bonitinho, tal, cuidávamos nos dias de chuva para não dar erosão. Descuidaram de tudo, voltaram favela, saúde está uma droga. E eu fico sofrendo junto com o sofrimento da população. Então chegou na resposta que eu queria. O seu olhar por Campo Grande vê que as coisas não andam bem. É isso que motiva. Infelizmente não andam bem, infelizmente. Eu sofro com o sofrimento da população de Campo Grande também.
Qual que é a diferença? Vamos pegar por partes, vamos colocar o Jack o Estripador, vamos por partes. Qual que é a diferença da saúde na época que o senhor era prefeito para agora? Orçamentariamente aumentou muito ou continua do mesmo jeito? A estrutura do SUS aumentou? Como é que está? A diferença é a seguinte: não se demorava um ano para fazer um exame necessário. Eram feitos os exames, as coletas de sangue, por exemplo, não demorava para ser entregue a 15 dias depois. Você tem que saber se o camarada está diabético, você faz o exame 2 dias depois, tem que estar no posto de saúde e o resultado para a pessoa se tratar logo. Não faltavam remédios. Eu visitava os postos de saúde. Fiscalização. Ficaram famosas as suas visitas. Gestão e fiscalização. Eu dava incertas, ia visitar, ia ver se o pessoal das UPAs trabalhavam, e várias vezes flagrei gente assistindo futebol nos finais de semana e fila no posto de saúde. Qual que era a ação nesse caso, quando pegava alguém... Eu vou contar o primeiro episódio. O primeiro episódio, no meu primeiro ano de mandato de prefeitura, em 1997. Eu estava eu mesmo dirigindo o meu Fiatinho, sem capanga, sem segurança, sem porcaria nenhuma, me acompanhando, sozinho, eu e Deus. Passei na frente do posto de saúde do Nova Bahia, enxerguei lá 2 pessoas, uma maior, outra menor. De longe, pareciam que eram duas moças, uma senhora e uma moça. Fui adiante. Eu estava procurando um terreno para construir a escola que depois eu edifiquei, chamada Nazira Anash. Quando eu volto, eu vejo as mesmas pessoas. Uma de camisa vermelha, outra de camisa mais clara. Ué, mas parece que são as mesmas pessoas que estavam aí quando passei 1 hora atrás para ir procurar o terreno no Jardim Anash. Dei a volta e entrei no posto de saúde. Era uma mocinha que estava com o joelho inchado, vermelho, a menina com febre e choramingando, e a mãe ali, ô prefeito, o que o senhor está fazendo aqui? Vim fiscalizar esse posto de saúde. Quanto tempo a senhora está aqui? Há umas 2 horas, quer dizer, 1 hora antes de eu ter passado, ela estava lá, com febre alta. Aí eu cheguei, abri a porta do UPA, a enfermeira veio, doutor André, peraí que eu já vou avisar o médico. Não avisa o médico não, deixa eu entrar. Tem uma salinha para eu poder examinar essa mocinha? Bom, eu olhei lá, o que foi? Um prego tinha entrado atrás da patela, da rótula, hoje é patela, antigamente era rótula, vocês estão vendo como eu me atualizo na nomenclatura, e tinha feito uma infecção. Não, pera que eu resolvo isso aí. Piquei, eu lavei a cavidade existente retropatelar, infiltrei, lavei bem com soro antisséptico, com soro estéril, injetei antibiótico lá dentro e pus um dreninho para que não fechasse o ferimento e viesse a purgar, como o povo chama, a esgotar eventualmente a supuração que tinha lá. Aí depois de tudo feito, procedimento simples, eu sou cirurgião de ofício. Isso é uma cirurgiazinha michuruca, simples de tudo. Aí, depois de terminado, disse, a senhora me espera aqui, mamãe. E a menina, chama o médico. Aí quando o médico veio, ele disse, o prefeito está aí. Oh, meu Deus do céu, foi lá, só faltou bater continência, o prefeito tal. Você sabe que eu sou médico, não sabe? Falei para o médico. Sei. Então eu já drenei aqui, lavei a cavidade retropatelar e estou dizendo, olha, você mesmo vai cuidar dessa menina. Você puxa o dreninho todo dia para fora, cerca de meio centímetro, 1 centímetro. Pela experiência você vai puxando e vê se está purgando, se está supurando, se não está e tal. E antibiótico injetável nela para vencer a infecção. Mas eu calculo que daqui uns 7 a 10 dias ela esteja bem, desinflamada, o joelho e tudo. Assim foi feito.
Quando tiver para terminar, no dia anterior você pede para me avisarem e eu vou estar aqui com você. Certo? Certo. Tá bom, ele foi. 8 dias depois, se eu não me engano, ele me chama, a mãe, a menina, o médico e eu. Puxou, estava bonitinho, desinflamado, não tinha mais febre, já fazia uns 5 dias. Eu apliquei injetável nela, de 12 em 12 horas, carga para sarar mesmo. Aí, terminado, eu disse: mãe, a senhora é a prefeita e eu sou a mãe da menina ali. O que a senhora faria com o médico? Ela ficou encabulada porque estava na frente do médico e do prefeito. A senhora não quer falar o que faria? Ficou assim. Pois eu vou dar as contas para ele. E dei as contas para ele. Autoridade, desde que você não esteja perseguindo ninguém. Não, por causa de partido mandar a gente embora, não. O camarada assistindo futebol, coitada da menina lá, e dei uma carraspana ainda na enfermeira, que ela tinha que ter falado para o médico. Eu falei, doutor, eu falei para o médico que a menina estava lá, mas disse: espera que eu vou assistir o meu Palmeiras. Coincidentemente, estava assistindo o que eu acho que vai ser campeão hoje. Né? Eu sou santista. Aí casquei o bicho. Vai outro emprego que você queira trabalhar. Mandei embora. Isso se espalhou. Eu atendi umas 10, 12 vezes nos postos de saúde. Aí o folclore aumenta. Aí o André atendeu. Tem lugares que os caras dizem que eu atendi em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, esse folclore. Havia gestão e fiscalização. E uma secretária de saúde, uma baita de uma secretária chamada Beatriz Lobache, que se dedicou a vida inteira para a saúde pública. Tinha uma excelente secretária e tinha um médico prefeito que entendia e que cuidava e que fiscalizava. E a educação? Se hoje... Educação, nós recebemos prêmios inúmeros. Nós não me lembro se era em português ou em matemática, que nós passamos nas Olimpíadas para trás Santa Catarina. Ou era matemático ou era português que passamos para trás Santa Catarina. Ou era matemático ou era português que nós passamos para trás Curitiba. Então, orgulho. Mas o que mais me orgulha é que foi a primeira capital do Brasil que em 1999, no ano do centenário, que nós festejamos com muito orgulho o centenário de Campo Grande, tinha todas as escolas e todas as antigas creches, que mudou o nome de creche para CEINF, Centro de Educação Infantil, CEINF. Lá sentavam dois gurizinhos na frente do computador para já começar a mexer em computador. 24 anos atrás. A primeira capital do país informatizada para treinar a gurizada. Nós recebemos inúmeros prêmios. Subiu um índice que se chama IDEB no nosso governo municipal, à frente da Prefeitura de Campo Grande, de uma maneira espetacular. Construímos só em Campo Grande 23 escolas. Quantas salas de aula isso totaliza? 26, as menores tinham 10 salas de aula, tinha escola de 18, então... Acima de 300 salas. Entre 250 e 300 novas salas de aula. E nós passamos do 6º melhor salário para o Grupo Magistério. O Grupo Magistério é composto de especialistas e professores. Passamos do 6º melhor salário nacional para o 3º melhor salário nacional para os professores. Então, a educação em Campo Grande, com a batuta da Nilene Badeca da Costa, a nossa secretária, que depois ela se tornou por 2 mandatos seguidos, a presidente dos secretários estaduais de educação do Brasil, do CONSED, Conselho de Secretários Estaduais de Educação do Brasil, CONSED. A minha secretária se tornou presidente do CONSED Nacional. Sinal que nós tivemos. Estava bem representada. Muito bem representada. A sua administração, doutor André, ela foi em vários setores, ela, não posso dizer revolucionária, mas ela despontou em grandes setores. A habitação foi uma delas. Quantas unidades foram construídas no seu período? Foram construídas um pouco mais de 17 mil unidades.
17 mil casas. E com isso nós entregamos para o meu sucessor, o prefeito Nelsinho, entregamos 100 favelas. A primeira capital do Brasil que entregamos 100 favelas, e foi palco de Folha de Centro, da Folha de São Paulo. Eu era amigo do velho Frias, do pai do sucessor Otávio Frias, e nós tivemos o mérito de conseguirmos 2 páginas centrais da Folha de São Paulo, fazendo referência elogiosa a Campo Grande, dizendo: a única capital do Brasil sem favela. Hoje tem 30 favelas, 20 favelas, não sei. Aí um gozador do meu lado disse assim: não deve nem brincar com essas coisas. Ah, pegou fogo na favela do Mandela. Não se deve brincar com essas coisas. Aí ele respondeu assim: no tempo do André não tinha isso. Ué, não ia pegar fogo? Não, não tinha favela para poder pegar fogo. Né? Não tinha favela para poder pegar fogo. Agora voltou a favelar. Descuido, desleixos. De quem? O povo é que tem que dizer. Eu não quero ficar acusando ninguém. Mas o que se vê, não tinha favelas, hoje tem. Anda na Ernesto Geisel, está tudo erodido, está tudo desbeiçado, caindo para dentro do córrego. No meu tempo, Avenida Nova, entregue, bonitinha. Se dessem manutenção, não teria isso. Houve falta de manutenção, falta de gestão, falta de fiscalização, falta de planejamento. O senhor é tido como um dos principais adversários do PT no Estado. Mas o senhor, durante todo o seu governo no município e até no Estado, grande parte foi em governos do PT. O Lula, quando o senhor era presidente, e depois a Dilma, o senhor governador. O que o senhor diz sobre esse bom relacionamento em trazer dinheiro para cá? É competência da sua equipe técnica, na conversação, na busca do dinheiro, ou a sua capacidade de diálogo? Como é que foi? Mariano e Mariana, os 2 amigos que estão aqui comigo nesse podcast. Equipe boa que fazia bons projetos. Então, fazia o projeto, revisava o projeto, punha a apreciação dos vários conselhos. Por exemplo, eu consultei muitas vezes o Conselho da Arquitetura, que não eram servidores do governo municipal nem do governo estadual. Mas olha, a minha equipe fez esse projeto, dê uma olhada, o que você acha? Então o pessoal se engajava, o pessoal era ouvido. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, o SINDARC, o IAC, a gente chamava as pessoas para palpitarem, e quando a gente levava o projeto para Brasília, bem mastigadinho, bem feito, bem visto e pesquisado com a população se era aquilo que ela queria. Você tem que ouvir a população. Fizeram um estreitamento de ruas. Rui Barbosa estreitada, a Bandeirantes estreitada, a Bahia estreitada, e fizeram do lado que o cara não desce, esse estreitamento das linhas de ônibus. Meu Deus do céu, como é que passa um projeto desse? Eu pesquisei, 93% da população agora que viu a obra começada e parada, largada, diz: mas o que é isso? 93% da população quer saber como é que foi feito esses projetos, como é que foram feitos esses projetos. E alguns me perguntam: por que não arranca? Se você for prefeito, vai arrancar. Primeiro, eu não sou prefeito. Segundo, para arrancar uma coisa que tem grana federal, verba federal, tem que pedir a permissão em Brasília, que é ela que deu o dinheiro. Por que você quer desmanchar uma coisa que começou? Porque você é adversário do prefeito? Não, porque estreitaram a rua, o que deu de acidente, leva lá o planejamento. Não planejaram depois que nós saímos mais Campo Grande. Nós planejamos Campo Grande. Quando entramos, já tínhamos um plano para Campo Grande 2020. Agora, quem entrar lá precisa de fazer um plano para Campo Grande 2050. Projetar nossa capital até o ano 2050 ou mais. Governador, uma das coisas que ao longo desse período que a gente tem feito entrevistas a respeito de Campo Grande tem sempre voltado, e agora acho que esse final de ano vai à volta a questão da lei do silêncio em Campo Grande.
Porque os bares, se a gente chegar depois de meia-noite em Campo Grande, não tem onde comer, está tudo fechado. Campo Grande depois de meia-noite para. E é um Só momento. tem as baladas. As baladas vão meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas aí não é para comer, aí é para beber. Né? Para beber e fazer bagunça. Fazer bagunça. Claro que não são todos, a gente não pode generalizar. Sim. Tem um cantinho lá perto da minha casa, que às 3 horas da manhã, do sábado para domingo, quando eu acordo, porque eu tenho sono ferrado, durmo tranquilo, durmo bem, é difícil me acordar. Aí estão lá ainda com todo o som lá em cima. Eu não reclamo, mas quem mora no meu prédio, eu moro no meu prédio desde 1995, lá no mesmo lugarzinho, no mesmo cantinho, eu moro lá. Tem os amigos meus do tempo que o prédio foi entregue. Meu Deus do céu, André, faça alguma coisa. Eu não sou prefeito, eu não tenho como fazer. Não tem a polícia como, militar sabe. Não tem como determinar uma zona. Aqui é 14 de julho, por exemplo, foi investido milhões de dólares para revitalizar. Ficou bonito. Está bonito. Mas à noite, depois das 19 horas, a hora que fecham as lojas, perde toda. E o IPTU ficou caríssimo, o aluguel ficou caro, não tem, enfim. Mas a legislação mesmo, eu não sei como é que seu vizinho lá não caiu, a legislação de Campo Grande ela é draconiana sobre a questão dos decibéis. Eu tinha aqui do lado o Bolero, todo dia tinha fiscalização tentando fazer, e a gente tinha que trabalhar o som. E aqui a sorte é que não tinha muita residência aqui perto e o pessoal não denunciava muito. Mas não tem como criar num plano diretor uma área que possibilite ter... É sabido que 100 decibéis acima já é estridência demais. Tá bom, tem lei, 100 decibéis até 22 horas. Depois tem que dar uma baixadinha e depois de meia-noite em diante, silêncio para os velhinhos dormir, para quem quiser dormir, dormir. Quem quiser ser baladeiro, baladeiro. E você estava se referindo que não encontra onde comer. Tá. Pergunte para o povo, será que seria uma boa ideia fazer um corredor gastronômico na 14? Não sei, é o povo que tem que dizer. A voz do povo é a voz de Deus, tem um ditado. O povo se reúne, ele é sabiamente, um dá um palpite, outro dá outro. No final você encontra a solução, ouvindo a população. Uhum. Ela sabe do que necessita. Eu quero continuar com o comércio na 14. Tá, esse é a vontade do pessoal todo, tá? Não, pode fazer um corredor gastronômico. Nós ouvíamos a população para saber o que ela pretendia e para nós não errarmos, não fazermos burradas. Não ouve mais a população. O Planurb, que é bem tocado, o que é o Planurb? Instituto de Planejamento Urbano de Campo Grande. É o instituto que planeja Campo Grande. Que ouve, né? Mas não estão dando trela, não estão dando ouvidos para ele, não estão dando meios de tocar bem. Os conselhos regionais que era o movimento comunitário, tinham participação, pelo jeito está em desuso. Existem os conselhos, mas qual é o resultado prático triado disso? Não há apoio político. O pouco de apoio político é insuficiente. Você tem que congregar. Eu que criei os conselheiros regionais, 466 das várias regiões. Segredo, Prosa, Bandeira, Anhanduí, Imbiruçu, Lagoa e Centro. Cada região tinha sua representação. Um que entendia de economia, outro que entendia de artes, outro que entendia de esporte, outro que entendia de infraestrutura. Então, juntavam 466 conselheiros e faziam reuniões no Planurb para ajudar a planejar Campo Grande. Então, nós tínhamos uma equipe que planejava, ouvindo o povo, ouvindo os conselheiros regionais, ouvindo os vereadores. Você tem que ouvir. E ouvindo, você tira a média das decisões da vontade. A grande maioria dos planos que nós aplicamos em Campo Grande foi porque nós ouvimos a população, através dos conselheiros regionais, dando força política ao Planurb e às pessoas da equipe que entendiam. E mandávamos fazer cursos para se especializarem onde havia boas práticas. Aquela menina que morreu, a Zuleide Simabuco Iga, uma japonesinha, ela tinha 2
companheirinhos. Se eu não me engano, o nome deles era Marcelo e David. Tinha também outro, Egídio, 4 pessoas. Esta equipe foi premiada porque o Ministério da Educação e Cultura fez um projeto. Queremos que vejam um projeto bonito, arquitetônico e funcional para fazermos uma escola. Os 27 estados apresentaram o projeto. O nosso projeto de Campo Grande, com a equipe da Zuleide Simabucuíga, é que ganhou. Com o prêmio, ela ficou 18 dias de graça nos Estados Unidos, como o prêmio do mérito. Quer dizer, nós dávamos, muitos dos nossos servidores foi permitido se especializarem para aprenderem o que existia de bom lá num outro lugar. Vai lá e veja por que lá está funcionando bem. E nós tivemos vários exemplos para dar. Uma vez o Requião me chega de repente. André, governador, o que o senhor está fazendo aqui? Me disseram que você criou o Diogrande, o Diário Oficial Eletrônico. Nós criamos. Quero ver. O Requião veio aprender conosco aqui como é que nós tínhamos feito o diário digital. Isso quando eu estava na prefeitura. Olha o tempo. Então nós somos exemplo para o Brasil em muitas coisas. O governador, a gente falou muito fizemos um TBT sobre sua administração, retornamos, vemos tudo. Obviamente tem muitas coisas ainda para ser falado e que nós não abordamos. Mas vamos, na atualidade agora, fazer uma leitura do momento político e dos passos que vai se construir. Nós estamos no final do ano, mas todo mundo, a prefeita está em campanha direta, todo mundo tá conversando. Nesse cenário de disputa, como é que está o MDB? Já está buscando conversar com aliados, está montando ou está se colocando ainda e vendo como é que esse tabuleiro vai ser mexido? Agora, recentemente, Mariana, é que nós dissemos que somos pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Baseado no quê? Baseado no pedido do partido. Baseado no pedido de outros 2 partidos que não têm candidato e querem nos apoiar. Baseado em pedidos de vereadores, baseado em pedidos de filiados e principalmente baseado em pedidos de muitos amigos e companheiros da população. Aí eu disse, bom, fico lisonjado com isso, mas não vou decidir, não vou anunciar, não vou falar. E fui perguntando, continuava andando em Campo Grande, ia no bairro, aí começou a perguntar, você vai ser prefeito? Você está olhando esse bairro por quê? Porque eu gosto de Campo Grande, porque eu quero ver, e mesmo que eu não seja prefeito, isso meses atrás, eu quero dar palpite, eu quero ajudar Campo Grande, eu quero sugerir, eu tenho experiência, não vou cobrar nada, não quero ser secretário, não quero ser assessor, mas eu quero ajudar Campo Grande a melhorar Campo Grande. E foi evoluindo, e ultimamente nós estamos dito que somos pré-candidatos. Antes de afirmarmos que éramos pré-candidatos, ninguém conversava conosco. Nossa Senhora! O telefone não tocava? A partir não, tocava dos amigos, dos companheiros, mas a classe política, o André não vai ser candidato, o André não, ninguém. Aí, depois que eu anunciei, já tem gente que está no poder, tanto municipal quanto no estadual, que querem conversar com a gente. O outro, não, vamos conversar. Vamos, lá na frente, com calma, com paciência. Eu não tenho pretensão minha, pessoal, vaidade individual, nada. Eu continuo trabalhando, continuo dependendo de mim mesmo para o meu ganha-pão, né? E quero ajudar Campo Grande. Aí começaram a fazer pesquisa. Eu estou liderando as pesquisas. Numa eu estou com 18, noutra eu estou com 19, noutra eu estou com 21. Está variando entre 18% e 21%. Quando põe 8 candidatos outros, né? A atual prefeita, o candidato do governo do estado, deputados estaduais que se dizem candidatos, deputados federais. Então, numa figuração de 8 candidatos, eu apareço à frente.
Na menor das pesquisas, 18. Na melhor das pesquisas, 21. E quem está atrás de mim está a 4 pontos da pior pesquisa minha. Da 18, está 4 atrás. E depois vem outro que está mais 2 atrás. Depois vem outro, né? E então... Eu vi uma pesquisa acho que da Ranking, do Tony Ueno, que abaixo do senhor está a Rose Modesto, que não tem aparelho, não está no aparelho, pelo menos local. Está na Sudeco, mas não está no governo e nem no município. O candidato do governo, nem me lembro, ainda mais está abaixo da prefeita. Mas eu me lembro que na sua primeira reeleição, nesse período, o senhor já liderava a pesquisa com 40%, 50% de folga. Na época, o Benhur era o candidato na sua primeira reeleição. Na reeleição. Na sua reeleição. Prefeita. E a prefeita até agora está patinando com todo o aparato, com a mídia, com tudo isso. Nesse cenário, é claro que a gente não escolhe adversário em política, mas quem que pode ser um possível adversário? Os outros 7 que aparecem na pesquisa falam que o Pedro Pedrocian Neto, pelo PSD do Marquinhos Trade, vai ser candidato. 1. Lucas de Lima, do Amor Sem Fim, vai ser candidato. Ou a Gisele Marques ou a Camila Jara, candidata pelo PT. Do PL, ou é o João Henrique Catan ou Davi e tal. Pelo PRTB, o Contar. Pelo PP, a atual prefeita. Pelo PSDB, o deputado federal Beto Pereira. E assim vai. 8 candidatos. Bom que tenha bastante candidato. Eu passando da fase de pré-candidato, porque você não pode... Por que você não fala que é candidato? Porque a lei proíbe. Se você falar, eu sou candidato, você sofre sanções e pode ter a Justiça Eleitoral até te impedindo. Você tem que dizer porque a Justiça Eleitoral exige que até a convenção, que é quando se homologa definitivamente o nome do candidato, você é pré-candidato. Muito bem. Pré-candidato, então vou relatar uma pesquisa que eu vi, que nem fui eu que fiz, não paguei, terceiros que vieram me trazer. Pré-candidata André 18, pré-candidata Rose, se for 14, Contar em terceiro, quarto Adriane Lopes, quinto Beto Pereira, sexto Contar, substitui Contar por terceiro Contar, substitui o camarada do PRTB direitista pelo Polon, um número inferior, e os 8 tem candidato que tem traço. Isso é um cenário muito longe. Não se tem que falar em candidatura agora, tem que se falar em projeto para Campo Grande, planejamento para Campo Grande, o que vai fazer. Porque tem candidato que diz assim, Mariana, eu sonho com uma educação de qualidade e eu vou fazer. Eu sonho com uma saúde excelente, que não falta remédio, e vou fazer. Mas ele não explica como é que vai fazer. Essa educação de qualidade. São os concursos. Ele só sonha, mas ele não sabe materializar o sonho, fazer o sonho do que ele é ideal. Todo mundo crê que todos os candidatos tenham sonhos e tenham equipes para sonhar. Como é que faz? Por que um faz e outro não faz? Por que um dá conta de executar? Quais são os atributos? Então, nós estamos emprestando o nosso nome como pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Mas, inegavelmente, doutor André, o senhor tem experiência. O senhor, os 16 anos no Executivo, trouxe experiência. O senhor sabe que a hora que chegar lá, o senhor não vai se preocupar com a equipe de transição, claro que vai levantar dados, vai toda essa coisa. Não, mas já estou levantando dados desde agora, porque basta você ir no Tribunal de Contas e pegar os balanços,
mensais, bimensais, o quadrimestre de gestão fiscal, o balanço anual, você tem o retrato do que foi realizado, ou pelo menos do que disseram que realizaram. Aí você tem a análise do Tribunal de Contas se o que disseram era mentira ou era verdade. Então, eu estou estudando desde já. Como é que nós fizemos quando eu me tornei prefeito pela primeira vez? No espaço de tempo entre a eleição e tomar posse, eu reuni toda a equipe e vamos começar a estudar. Na semana anterior ao Natal, nós vamos reduzir qual é o projeto que você vai fazer, Carlito, que era o secretário de obras, depois foi substituído pelo Giroto. O que você vai fazer, Nilene Badeca? Já tinha que ter, e me explica isso aqui, veja e tal. Então, tem que entrar já sabendo o que vai fazer. E tem muita gente que sonha e não sabe. Vai entrar lá, não sabe nem a porta onde é que está. Mas isso que eu estou dizendo, qual que seria o primeiro ato? O senhor é pré, não virou nem candidato, mas eu já estou querendo o primeiro ato. Tá, o primeiro ato seria reunir a equipe para ver como é que você recupera economicamente Campo Grande. Quando eu herdei do Juvencio, eu herdei também dificuldades financeiras. E não reclamei. Não adianta, olha a herança que me deixaram. Fomos trabalhar, tanto é que entramos no governo já sabendo o que fazer. Tem que imediatamente convocar os chefes de saúde, olha, 4 horas no posto, vai ter fiscalização. É responsável, não é o médico, é a equipe de saúde. A enfermeira é responsável, a faxineira é responsável. Todo mundo engajado com o sentimento de resgatar a nossa capital e fazer saúde de qualidade. E quem não quiser, processo administrativo para mandar para a rua. Não quer trabalhar direito ou trata mal as pessoas, processo administrativo. O pessoal reclama mais da saúde, reclama de segurança, que não é obrigação do governo do estado, mas o prefeito ou a prefeita pode, com 1.400 guardas metropolitanos, fazer um convênio com a Polícia Militar do Governo do Estado, com o Estado, para, sob o comando deles, porque eles que têm a atribuição constitucional da segurança preventiva, a Polícia Militar, e pôr 1.400 pessoas à disposição para dar mais segurança para a nossa capital. Não é obrigação do prefeito, não vai fazer. Tudo que a gente puder fazer em conjunto com o Governo do Estado é importante ser feito. E depois começar a construir casa de novo para a gente, quem sabe, sonhar um dia de ter Campo Grande desfavelado. Construir casa, dá teto, circula dinheiro na economia, você gera emprego e depois, como nós fizemos no nosso tempo, de forma ousada, e buscar empresas fora oferecendo incentivos fiscais para que elas se instalassem. Ali no Indo Brasil, tinha o polo de confecções, tinha 4 empresas, tinha uma que se chamava Universo Íntimo. O conjunto das empresas tinha 2.000 empregos. Essa Universo Íntimo tinha 400 empregos. Na área de confecções, Mariana, a maioria são mulheres que trabalham. Então tinha 95% de mulheres trabalhando e 5% de homens. Ganhava o seu ganha-pão. Está fechado. Porque resolveram cobrar 1,2% de imposto. Confecção é um barracãozão com máquinas, o município oferece mais incentivo, em vez de 1,2%, eu não cobro nada. E nós tínhamos feito isenção total para o ramo de confecções. Então vieram. Outro exemplo, não se instala só em Campo Grande, quando eu estava no governo. Nós levamos uma empresa de confecções para Eldorado. Você já ouviu falar na marca Zigmund de confecção para crianças? É uma marca mundial de confecção de roupas para crianças. Zigmund é nome mundial. Treinadas as mulheres de Eldorado pelos especialistas da Zigmund Mundial, as roupas de criança
da Zigmundi no mundo eram feitas lá em Eldorado, porque eu isentei 0 de imposto para confecções. Então é criatividade, é equipe. Não é só o André que fez, foi a equipe que o André conseguiu montar. E agora, se nós de pré-candidato virarmos candidato na convenção, vencermos a eleição e por acaso a partir de 1º de janeiro de 2025 o prefeito seja o tal de André Cucinelli, equipe toda nova. É um novo início. Inovação com a tecnologia moderna de hoje, com gente nova. Nós descobrimos uma secretária de saúde que foi presidente do CONAS, nós descobrimos uma secretária de educação que foi presidente do CONSED, nós descobrimos um secretário de segurança pública que foi presidente do organismo nacional, nós descobrimos o Marum, nós descobrimos a Simone, nós descobrimos a Tereza Cristina. Time novo, vamos produzir para o Brasil novas lideranças, porque Campo Grande e Mato Grosso do Sul podem ter orgulho da equipe do André ter sido das melhores, não digo a melhor, das melhores equipes, e que mais gente produziu, que foi ministro no Brasil. Voltando um pouco à articulação política, sei que está muito cedo ainda, estou monitorando o tempo aqui. Da questão política, o MDB tem uma parceria, ou pelo menos tem conversado com o governo do Estado, com o PSDB, a política estadual. Obviamente não passa pelas candidaturas do município. Mas tem alguma possibilidade do PSDB e o MDB caminhar junto na prefeitura aqui em Campo Grande? Eu não me recordo se foi em março ou abril, nós tivemos uma conversa das pessoas do MDB com as pessoas do PSDB. Depois de várias consultas tiramos uma fotografia juntos. Quem? Reinaldo Zambuja, atual ex-governador, Eduardo Riedel, governador, vários assessores do governo e do nosso lado o ex-senador Moca, eu, os 3 deputados, Júnior Moca, Renato Câmara e Márcio Fernandes, e umas 15 ou 20 pessoas disseram: o PSDB, vamos fazer parceria de novo conosco, que nós do PSDB nascemos da costela do MDB, lá atrás. Agora o PSDB está mais forte, queremos juntos caminharmos. Vamos fazer o seguinte, qual é a parceria proposta? Onde o MDB estiver melhor, preferencialmente o MDB apresenta candidato. Onde o PSDB estiver melhor, preferencialmente apresenta candidato e o outro é o vice. Tá. Não é obrigatório, onde os companheiros daquele município não quiserem fazer acordo, não é os caciques do estado que vão impor goela abaixo, não. E Campo Grande fica livre. O Reinaldo e o Riedel disseram: nós vamos ter candidato, se você quiser como MDB indicar o vice, já estamos aceitando. Eu disse: calma, vamos lá para frente, vamos ver, nem se sabia de pesquisa naquela época. E depois de várias conversas, estamos acertando. Um município dá acordo, outro não dá, um dá parceria, outro não dá e tal. E Campo Grande estamos conversando. Eu tenho um dizer que diz o seguinte: conversar não tira pedaço. Nós estamos conversando com o MDB, o Moca, o nosso atual presidente, tem liberdade para conversar com quem quiser, com o PSD do atual Pedro Neto, o antigo Marquinhos Estrada, para conversar com o PSB do Paulo Duarte, para conversar com o Lucas de Lima, PDT. Não tem restrição para nós conversarmos. Nós conversamos, inclusive, com o PT. Ah, mas vocês vão acertar com o PT? Em política não se diz não, só que é mais difícil. Por que é mais difícil? Eu ganhei do Zeca PT em 96, eu ganhei do Benhur em 2000 PT, eu ganhei do Delcídio 2006 PT, eu ganhei do Zeca para governo 2010. Então criou entre os
os times uma certa mágoa, né? Dá acordo com o PT? Pode até dar, mas é mais difícil. A realidade é essa. Dá mais acordo com A, com B, com C. Conversar não tira pedaço, nós estamos conversando com todo mundo. Nós temos um compromisso. Nós não temos candidato ao governo em 2026. Então, o PSDB fazendo essa parceria conosco, e não só eles se beneficiando, uma verdadeira parceria política para o bem da população dos municípios, nós vamos apoiar o Riedel em 2026. Tá, mas aí tem 2 vagas de Senado, como é que fica? Tem vagas de deputados federais, como é que fica? Deputados estaduais, como é que fica? Os prefeitos agora, como é que fica? Então estamos em entendimento. E um município dá acordo, no outro não dá, e assim então, mas estamos conversando bem. Preferencialmente, então, essa aliança já está bem consolidada com o PSD? Não, preferencialmente, nada impede que nós tenhamos um candidato do PP e nós vice do PP em algum município, candidato do MDB e nós temos o PP de vice. Eu ia entrar não tem... nessa pergunta do PP, porque eu sei do carinho que o senhor tem pela senadora Tereza Cristina. Aliás, na primeira campanha dela de deputado federal... Eu acho, e é uma pergunta que eu faço a você que nos ouve, eu acho que eu fui importante na eleição da Tereza Cristina para federal naquela. Ela não era muito conhecida, né? Então, agora eu espero retribuição. Desculpa. Eu ia perguntar até como é que está a conversa aqui na capital, se pelo menos tem tido umas trocas de mensagem pelo WhatsApp, alguma coisa? Ela tem falado que a candidata dela é a atual prefeita. Sim. Ótimo, não tem problema nenhum. É um direito de todo partido lançar candidato. Mas no interior tem algumas conversas, então? No interior tem alguns municípios que nós vamos auxiliar ao PP e muito provavelmente tem alguns municípios que o PP vai nos auxiliar. Né? Senão não é parceria. É que não me cabe... Eu estou buscando aqui uma forma de... não muito agressiva de formular essa pergunta. Pode apertar do jeito que quiser. Candidato que não consegue se sair dos apertos não tem competência para tocar. Não, porque eu participei do processo da eleição de primeiro mandato da então deputada, secretária, aliás, o senhor me colocou na campanha dela, a gente conversou, então eu participei daquele processo. Depois, na reeleição dela, já não acompanhei muito de perto, mas eu sei que o senhor também teve uma participação na reeleição dela, deputado federal. E na sua eleição agora para governador, eu sei que o senhor contava muito com a participação dela, ou esperou até, e não veio essa retribuição. Uma fala do deputado Jones Machado, ele disse uma vez numa mesa, estava eu e o Zeca, eu era presidente do partido, ele disse para mim, olhando assim, na política não há crime de honra. Eu levei um tempo para mim entender o que ele quis dizer com aquilo. É que eu entendi que a gente não pode ficar ofendido com algumas... Né? Não pode xingar em termos pessoais, não pode chamar o camarada de isso, de aquilo, daquilo outro. Em termos pessoais está errado. Não se deve chamar. Mas politicamente ninguém. não ficou uma pequena mágoa em relação à senadora nesse processo? Porque eu achava que eu merecia o apoio dela para governo. Ela apoiou o líder. É um direito que ela tem. Mas que eu achava que ela deveria ter me apoiado, eu achava. Pelo menos com um pouquinho mais de vigor. Não, ou se apoia ou não se apoia. Ela apoiou decididamente o Riedel. É um direito que ela tem. Nós estamos numa democracia. Mas que pelo que nós tínhamos feito, eu achava que ela deveria
Ela alega que ela não conseguiu dobrar a nível nacional as lideranças nacionais que fizeram ela apoiar ao líder. Bom, isso é o que ela fala. Eu não vou desdizer o que ela disse. Mas nessa outra caminhada agora, no processo da política, a gente vai aprendendo quem é parceiro, quem não é parceiro e tal. E essa fase da pré-campanha é bom para a gente escolher isso, saber quem chega primeiro, quem é que tem interesse de ajudar. A gente já está encerrando. Eu quero desejar... Não, toca o barco, pode perguntar. Então vamos lá mais um pouquinho nesse processo das alfinetadas. Eu acompanhei a sua entrevista que o senhor deu para o Joel Silva, e lá o senhor deu uma resposta a respeito do PT um pouco diferente dessa que o senhor deu. Eu, no particular, eu sempre disse que o senhor aprendeu a fazer campanha contra o PT. O PT era o grande adversário no início da sua jornada aqui para prefeito. Quando saiu o PT do cenário, parece que o senhor meio que perdeu o jeito de fazer campanha. E acho que ainda tem ainda um pouco isso. Não é hora de começar a incluir, porque nacionalmente, o papel que a Simone está cumprindo no governo Lula, a história vai dizer se vai ser importante para ela ou para o MDB ou não. Mas aqui no Estado, não estava na hora do Zeca e do senhor, ou não dá para dizer pelos dois, ele não está aqui, mas do senhor começar a se propor a dialogar mais com o PT? Ué, eu nunca fechei porta para ninguém. Eu dialogo com todo mundo. Onde eu tenho cruzado com o Zeca, e a última vez foi quando da vinda do Temer aqui, que ele ia receber uma homenagem em Bonito, e aí foram falar na Assembleia sobre a bioceânica, né, que ele tem o mérito de divulgá-la. O Heitor falecido que divulgou. Aí conversamos naturalmente, não tem problema nenhum. É questão de ideologia. Nós discordamos de algumas coisas do PT que eles acham que nós estamos errados e eles estão certos, né? Mas eu vejo Mas conversar não tira pedaço. Vejo na construção das suas alianças um pragmatismo. O senhor nunca se importou com a ideologia na hora de construir uma aliança, de governar, de caminhar junto? Não, porque eu penso da seguinte: você, para chegar ao poder, você faz alianças. Tá, você tem que ver se essa aliança depois, o que é que vão te pedir, o que é que vão te exigir. Eu te ajudei, eu te apoiei, eu quero isso, eu quero aquilo. Espera um pouquinho. Eu sempre estabeleci com todos os parceiros previamente o que, se eu chegasse ao poder na prefeitura, o que eu faria, e nunca deixei de descumprir compromisso nenhum. Mas eu era o comandante. Eu tinha na prefeitura, logicamente não tinha ninguém do PT, porque eu competi contra o PT, contra o Zeca na primeira da prefeitura e contra o Benhur na segunda. Mas eu tive gente do PTB, eu tive gente do atual PSD, que naquela época ele não existia, eu tive gente do PSDB, mas eu dizia o seguinte: olha, política para o seu partido você não vai fazer com a máquina do governo, porque a máquina do governo é para fazer a política do governo para o povo, né? Então eu tinha comando e exercia autoridade. Quem saia fora da linha, manda embora, pede para o partido outro colaborador, porque isso não está cumprindo as normas que o governo lhe diz. O cidadão não quer saber se é o MDB do André que está governando, o PT do André que está governando, o PSDB do André que está governando, o PSD do André. Ele não vê o André partido, ele vê o André gestor. Então é isso. Seja qual for o gestor, você faz alianças para destinando partes do governo para que eles possam exercer politicamente, se forem corretos, se forem competentes e se cumprirem as determinações do governo. Então pode ser. Se eu ouvi uma fala do senhor, e o senhor foi o primeiro, pelo menos do que eu acompanho, dos primeiros grandes gestores que começou com essa história de que secretário tinha que ser técnico.
que não tinha. Mas, ultimamente, acho que numa entrevista eu vi o senhor dizendo que o secretário tem que ser técnico, mas tem que ter o olhar político, a sensibilidade política. Deu uma melhorada. Porque eu acho de uma tremenda injustiça o cara fazer campanha, correr atrás da campanha e depois politicamente ele não poder assumir. O que eu quis dizer para melhor explicar, Mariana, é o seguinte. Quando eu digo que o camarada tem que ser técnico, como é que você põe um futebolista para a Secretaria de Saúde? Então ele tem que entender. Quando eu digo ele tem que ser técnico, ele tem que ser o melhor conhecedor do ministério que ele vai exercer, da secretaria que ele vai exercer, que você tiver do âmbito político. Mas eu não alisava a secretária que dizia, eu sou só técnico. Não é técnico só coisa nenhuma, é técnico e político. Porque o cara, a sensibilidade política é necessária em todas. Aliás, a sua secretária de saúde, a Beatriz do Baixo, não era médica. A Beatriz do Baixo não era médica. Não, é médica, era médica. Ela era médica? Era médica, sim. Era médica. Mas... eu tinha a impressão que ela não era... Não, tinha secretários no começo da administração, eu sou só... Então a gente vai orientando e corrigindo no decorrer da coisa. Dizia, não, tem que ser primeiramente técnico, para entender o que está falando, o que está dizendo e propor coisas boas. Mas técnico sem político não vai para frente, não. Tem que ter a sensibilidade política se está indo ao encontro. Porque normalmente os teus colaboradores tampam só o Peneira. É próprio da espécie humana. Só traz boa notícia. Prefeito, o senhor está fazendo uma gestão espetacular. Na minha pasta, olha, eu só recebo elogios. Bom assessor é aquele que traz a realidade que ouve do povo. Porque o secretário que te enrola e que tampa o sol com a peneira, depois em pesquisas qualitativas, você acaba descobrindo que ele está ensaboando, enrolando, sendo um mussum ensaboado, para usar um jargão, né? Então, político... Eu pegar um camarada do PSDB, que eu atendi o Lúdio, quando eu ganhei a prefeitura de Campo Grande no segundo turno, eu tive o apoio do Lúdio no segundo turno. No primeiro turno, o Lúdio apoiou o Levi Dias. Aí no segundo turno ele veio me apoiar. O PSDB do Lúdio indicou 2 secretarias na prefeitura de Campo Grande. Mas eu não pus um político que não entendesse do conceito. Me indique os nomes. Como é que eu fazia? Seu Lúdio, um ficou para o partido e um ficou para o Lúdio exclusivamente indicado. Seu Lúdio, me indica o sujeito. Eu triava, verificava tudo. Não diga que convidou para ser secretário, porque se eu não me agradar dele, não vai ser não. A vaga é do PSDB. Mas me assessorava de alguns companheiros para ver se ele tinha capacidade técnica. E depois a gente vê a sensibilidade política se tinha. Quem começou sendo só técnico, continuou sendo técnico, se atualizando, estudando, aprimorando, vendo as inovações da sua pasta, mas aprendeu a ser político para atender bem o povo. Tá certo. Nós vamos encerrar, governador, para você tomar Posso fazer o meu merchandising? Claro, deve. Bom, a você, meu amigo, que nos ouviu, que nos viu, um grande abraço. E me ajude a formular com as suas opiniões um plano que seja factível, execuível e que pense a nossa capital até o ano 2050. Obrigado. Mariana e Mariana, um grande abraço. Obrigado. E a vocês que nos ouvem, um abraço ainda maior.